Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Maravilha nós estamos aqui na casa dele, porque quando nós reconhecemos que precisamos dele, que só estamos de pé por causa dele, nós nos humilhamos na presença dele, ele nos faz ouvir a nossa voz. Os braços dele fica estendido. Livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu queria só enriquecer mais um pouco sobre a situação da minha sobrinha querida, a qual eu estimo muito, amo de coração, e ela sabe que isso é verdadeiro, né? Nós sabemos que o câncer é uma doença que, quando está num estágio mais avançado, se não for a mão de Deus, a pessoa vai. Mas o problema não é a pessoa ir, o problema é como é que a pessoa vai. Porque quando você vai com Deus, é uma alegria. Nós temos alegria quando um crente adormece, porque sabemos que o morrer em Cristo é lucro. Mas o morrer sem Cristo nos dá uma dupla tristeza. Daquele ente querido que se foi, que não vai mais ver, e de saber que aquela pessoa nós não vamos ver no céu. E esse milagre que a minha sogra, pela misericórdia do Senhor, veio a ser concedido para ela, através das orações que fizemos aqui na terça-feira, onde eu quero dizer para os irmãos que o que faz mover a mão de Deus é o joelho no chão. O que faz mover a mão de Deus é o coração contrito, a nossa humilhação diante de Deus, em nós reconhecermos que não somos nada diante de Deus, que é tão grande. E eu não preciso de maneira nenhuma estar me deslocando daqui para colar atrás de um milagre, não. Porque o nosso Deus, Ele está bem juntinho de mim e de você. Nós só precisamos entender isso. Porque quando nós não entendemos, quando nós usamos a nossa ignorância, nós vamos atrás de profetas, vamos atrás de bispos, vamos atrás de pastores famosos que só querem saber do nome e deixa Deus ali de lado. Mas quando há, repito, um reconhecimento da nossa parte de que Deus está aqui, nesta congregação, como também está na tua casa, assim você creia, porque nós só precisamos de uma pequena palavra chamada fé para que Ele venha agir na nossa vida. Na nossa casa, nós estamos ali orando pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, mas na igreja
nós oramos pelo contexto geral, por todos. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: olha, não deixa de congregar, não deixa, como é de costume de alguns. E este porta-voz chamado Malaquias, o tema da mensagem é porta-voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Essa é que é a diferença desse capítulo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem, como eu falei, é porta-voz de Deus. E Malaquias, na posição de última voz profética do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, porque hoje nós temos vários porta-vozes de Deus. A questão é: o que nós temos levado para o povo, para que o povo venha a conhecer esse Deus? O que é que nós temos levado como porta-voz de Deus? E Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, falava de eventos que outrora outros profetas também falavam, que seriam cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que os profetas falaram no Antigo Testamento seria cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os judeus no século V antes de Cristo, eles ansiavam pelo dia de sua restauração espiritual, mas quando ele chegaria? Até hoje tem judeu que não acredita que Jesus era o Messias. Até hoje tem judeu que não crê que Jesus Cristo é o Salvador. Até hoje. Assim como também, até hoje, tem pessoas dentro da igreja que não crê que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura. Até hoje. Eu tenho 51 anos, eu estou partindo para 52 anos, e desde que a minha mãe, na sua ignorância, quando era católica, orava da maneira dela, é lógico, por mim, pelos meus irmãos,
E graças a Deus eu estou aqui, porque alguém colocou o joelho no chão e clamou por mim. Como assim? Tem pessoas que colocaram o joelho no chão por você e hoje você está aqui. Porque essas pessoas ouviram que existe um Deus que cura, existe um Deus que sara, existe um Deus que salva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava comentando agora aqui com o irmão Remo, de como o mundo, o sistema mundano, que é dominado por Satanás, tem feito nesses dias. Estava comentando com o irmão Reno, essa criança de 11 anos que foi raptada e morta, uma criança que vivia na igreja. Diz que nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Onde ele vai, se possível, vamos com eles. Não tem como ir buscá-lo, chamar alguém de competência para ir buscá-lo. Porque o diabo, ele não brinca de ser o diabo. Deus, ele não brinca de ser Deus. Mas muitas vezes nós brincamos de ser crentes. É aonde nós temos, principalmente eu aqui, o irmão Márcio, porque essa mensagem aqui de Malaquias é um sério aviso para mim. É um sério aviso para mim. Porque ele diz no capítulo 18 que quando ele voltar, ele vai fazer a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, meu irmão, Malaquias nessa época aqui, ele tinha um público-alvo. No começo, ele estava pregando para um público, mas nesta passagem bíblica aqui, pelo meu entendimento, ele está pregando para o geral, para o povo inteiro, tanto para quem é da igreja, como também para quem não é da igreja. Para quem não é da igreja, aí cabe este título: nós somos porta-vozes de Deus. Mas para quem está dentro da igreja, este capítulo, este versículo é uma séria advertência para mim e para você. Porque se estamos brincando de ser crente, nós temos que parar de brincar. Porque não sabemos a hora nem o momento em que Jesus vai vir. Não sabemos. E também não importa que nós venhamos a saber. Porque o nosso coração é enganoso. Vai que de repente você descobre que Jesus vai chegar quinta-feira. É só uma hipótese, tá? Aí você começa a fazer coisas erradas. Aí na quinta-feira de manhã vai para a igreja, clama a Deus, ora, chora. Jesus vem, fui arrebatado. O coração é enganoso. Deus sabe da nossa malícia. Porque quando nós fazemos algo que desagrade a Deus, Ele é muito
grandioso em misericórdia, mas pode não haver tempo de arrependimento. Pode não haver tempo para se arrepender. Porque, como eu falei, o sistema mundano, o diabo que não brinca de ser diabo, ele não vai querer de maneira nenhuma que se anote para a igreja. Porque uma vez que você saiu e ele já conta com que a pessoa que sai sendo dele, ele não vai mais querer que você retorne. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós vivemos em meio de uma geração corrompida. Uma geração perversa. Uma geração desobediente. Uma geração que não quer ouvir a voz de Deus. E o chamado que eu e você temos para fazer missões, nós temos primeiro que fazer o evangelismo local. Tem muita gente que tem um desejo no coração de ser missionário. Eu quero fazer missões lá nos Estados Unidos. É bom demais, né? Eu quero fazer missões, sabe, lá na Suécia. Que maravilha! Vem cá, vai fazer missões lá no Japão. Aliás, lá na China. Vai fazer missão lá na Nicarágua. Vai lá fazer missão. Porque os nossos irmãos missionários da China e do Japão, e da Nicarágua, estão sofrendo perseguições. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque quando somos perseguidos, aí que nós temos a convicção de que nós estamos abalando o inferno. Aleluia! Eu creio, meu Deus. Aleluia. Quando nós somos perseguidos, é porque nós temos convicção que estamos agradando a Deus. Glória a Deus. Porque quando tudo vai bem, quando ninguém fala mal de você, você tem que tomar cuidado. Você tem que chegar assim no espelho e dizer: olha, o que está comigo? Tem alguma coisa errada comigo. Ninguém está falando mal de mim. Ninguém está me perseguindo. Espera aí, eu vou agitar. Eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou começar a pregar mais. Eu vou começar a dizer que o pecado leva a pessoa à perdição, a pessoa ao inferno. Tem que ter o arrependimento do pecado. Aí nós vamos ser perseguidos. Aí o inferno se abala. Aleluia. Porque é o próprio Deus que estabeleceu essa diferença. Nós temos que entender quando Deus fala e quando o homem fala. Porque se na palavra dele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, meu irmão, porque tem gente dentro da igreja se fazendo de piedoso e não é. E Deus vai cobrar por isso. Principalmente esse aqui que está falando. Aleluia, Deus. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado com a minha vida. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço lá fora. Porque o que eu faço lá fora, se não for a vontade de Deus, vai refletir. Eu vou ser envergonhado. E eu tenho, primeiro de tudo, ter o DNA
realidade de Deus, tem o caráter de Deus. Glória a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos colocamos na dispensação, na vontade de Deus, na brecha, Deus ele faz um mover completo na minha vida e na tua vida. E ele não muda nem por fora não, ele muda por dentro. Glória a Deus. O começo é por dentro, porque por fora a gente vê muita beleza, mas por dentro a gente vê uma cacimba de lixo. E ele pega essa pessoa que por dentro é uma cacimba de lixo e varre tudo dentro e coloca, e ornamenta, faz um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, ele colocou eu e você aqui na terra para fazer a diferença. Ele não me colocou aqui na terra, principalmente na presença dele, na igreja, só para ficar sentado, não. Ele colocou para fazer a diferença. E Deus, ele usa as pessoas que fazem a diferença. Ele não usa pessoas acovardadas. Ele só usa pessoas que são dispostas. Pessoas que são atrevidas, do bom sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Essa palavra que Deus colocou na boca de Malaquias, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, louvado seja o nome do Senhor, Paulo, ele endossa essa palavra. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Olha que maravilha. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilha. Aleluia. Olha que maravilha. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, você foi separado. Você foi chamado. Você tem uma missão. E nós temos que cumprir essa missão. Quando eu vinha lá pertinho de Chorozinho, quando a Paula ligou para mim: Márcio, o irmão Remo falou que você ia pregar hoje. Olha, eu dei um suspiro. Eu estou cansado. Fala para o irmão Remo que eu estou cansado. Mas para mim, meus queridos e amados irmãos, missão dada é missão cumprida. Porque eu não estou fazendo aqui, não é a vontade do irmão Remo, é a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque se eu estou aqui fazendo a vontade do irmão Remo, nada vai acontecer. Verdade, aleluia. É isso que nós temos que ter consciência, colocar no nosso coração, que tudo que nós formos fazer é para Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. A direção é dada. Deus usou o nosso amado irmão Remo para que pegasse você e levasse para fazer determinada obra. A obra de Deus foi dada uma direção. Nós temos que obedecer às ordenanças que foram
dadas, as direções que foram dadas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus ele falou: olha, aquele que me serve, o Pai o honrará. Quando nós servimos a Deus, quando nós servimos ao Senhor Jesus, pode ter certeza, quem vai nos honrar não é o homem, é o próprio Deus. Aleluia. Quando nós colocamos isso no nosso coração, Deus se alegra, Deus se agrada. Em Êxodo capítulo 19, versículo 46, o Senhor, Ele escolheu o povo de Israel para ser diferente dos demais povos da terra. Isso na antiga aliança. Na antiga aliança. E na nova aliança? Quem o Senhor escolheu? A igreja. Deus escolheu a igreja para fazer a diferença. E a igreja é composta de mim e de você, porque as quatro paredes não podem falar, mas eu e você sim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E na nova aliança, assim como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, a igreja do Senhor é reconhecida pelas Escrituras como o Israel de Deus. Se você acha que não tem importância, saiba que você é muito importante. Antes de você ser importante para mim e para os outros irmãos, você é mais importante para Deus. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. E se nós não nos colocarmos na brecha, assim como fez Isaías, Ezequiel, assim como fez Malaquias, assim como fez todos os homens de Deus do passado e esses homens do presente, nós não vamos para lugar nenhum. Jesus, Ele fala abertamente para você: ei, eu estou aqui na tua porta, eu estou batendo, abre, que eu vou entrar. Mas você tem que abrir primeiro, porque Ele não invade. Quem invade é o inimigo de nossas almas. Jesus, Ele bate primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, nós como igreja fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa e corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como os astros no mundo. Quando você olha para o céu, você vê muitas estrelas, né? Cada uma brilhando mais do que a outra. Assim tem que ser eu e você neste mundo. Esse povo que não conhece a Deus, ele tem que ver em mim e em você um brilho. E esse brilho é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele tem que ver esse brilho em mim e em você. Porque se ele vê em você uma pessoa simples, comum, ele não vai de maneira nenhuma dar crédito ao que você fala. Mas quando você é usado por Deus, quando o Espírito Santo te envolve de uma maneira tal, que se você falar uma mínima palavra, Jesus te ama,
a estrutura dele sofre um baque. Mas por que isso? Porque antes de você falar, o Espírito Santo já preparou aquela pessoa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja teu nome. Glória a Jesus. Lembram de Enoque? Ele fez a diferença, não fez? Em sua época, ele fez tanta diferença, ele andava tanto com Deus, a Bíblia não relata tanto a vida de Enoque. Mas existem livros apócrifos, né, que falam sobre Enoque. Ele andava tanto na presença de Deus, que Deus não quis que ele visse a morte. Deus o tomou para si. E Enoque representa a igreja de hoje, que vai ser elevada aos céus. Aleluia. Mas para isso nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não podemos de maneira nenhuma servir a Deus de qualquer maneira. Nós temos que pensar aonde nós estamos errando, aonde nós temos errado, para nos consertar, porque todos os dias nós temos que ter um conserto com Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos tomar o reino de Deus. Tem que ter um esforço. Aleluia. Glória a Deus. José fazia a diferença. E você vê que em qualquer ambiente que ele ia, ele fazia diferença. Você vê a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento na vida de José. Alguns acham que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. Ele agia sim. Porque se José não fosse um homem voltado para Deus, não fosse um homem que entregou a sua vida para Deus, na primeira cantada que a mulher de Potifar deu nele, ele tinha caído. Mas como ele era um homem de Deus, um homem usado por Deus, e que o Espírito Santo era com ele, ele fazia diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Assim tem que ser comigo e com você. Em todo lugar, em todo ambiente que nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Eu escrevi aqui uma história bonita e que é comparativo com a nossa vida. Você sabe o que é uma garça? E se eu não me engano, no domingo retrasado, alguém aqui na escola bíblica dominical falou sobre isso. É maravilhoso isso. A garça, ela tem um ponto de destaque, que é a sua, que é a chamada alvura sacra. Ela é tão branca, né? Ela é tão alva, e por mais que ela ande na lama, ela não se suja, ela não fica manchada. Aleluia. E interessante que isso aí não é vista em outros animais. Não é vista em outros animais. Mas, irmão, o que é que essa história tem a ver comigo? Ela sempre está limpa, a garça, né? Por suas penas provêm uma textura que impede que a sujeira fique guardada, né? E em comparação a nós cristãos, que somos calçados com os sapatos da preparação do Evangelho, aleluia, assim como diz Efésios 6,15, eu e você
escute bem, eu e você podemos caminhar no mundo sem se contaminar com ele. Nós podemos andar no mundo pregando o Evangelho, mesmo ele sendo corrupto, sem nos corromper, sem nos contaminar. Assim, nós estejamos calçados com o Evangelho da preparação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18, o Senhor sempre exige, sempre vai exigir do seu povo que façamos a diferença no mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, quando estiver diante do grande trono branco, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai fazer a separação das ovelhas dos cabritos, do joio e do trigo. O joio e o trigo está assim no mundo. O que não pode estar assim é dentro da igreja. Aleluia, é verdade. Dentro da igreja tem que ter trigo. Glória, aleluia. No mundo tem o joio, mas o joio está lá para que eu e você venhamos a pregar para ele e ele venha se tornar trigo, porta-vozes de Deus. Aleluia, Deus. Eu e você somos porta-vozes de Deus. Aleluia, Deus. Coloque essa palavra no teu coração. Aleluia, Jesus. Coloque essa palavra em prática. Aleluia. Não deixe de maneira nenhuma Deus, quando vier nos arrebatar, não deixe de maneira nenhuma que Ele venha dizer: afastai-vos de mim. Aleluia, Deus. Que Ele venha dizer para mim e para você: bem-vindos, bendito. Oh, glória a Entendeu? Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.